Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast da Educando Solar. Muito obrigado pela sua companhia nesse assunto de hoje, que hoje eu recebo de maneira muito especial o Henrique Bartelli. O Henrique é um dos sócios da Solnetize, mas ele trabalha com vendas desde sempre, que ele estava conversando aqui comigo, um pouco mais cedo. Já foi franqueado do Subway por 10 anos, trabalhou com segurança eletrônica, sempre atuando na área de vendas e, desde 2020, no mercado de energia solar. Sempre empreendendo e atuando em vendas, ficou 4 anos atendendo o varejo no solar e hoje atende usinas de mini geração acima de 500 kW. Henrique, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui para participar do podcast da Educando Solar. Eu que agradeço, Gustavão, é um prazer estar aqui junto com vocês aqui, né, Educando Solar, e compartilhar um pouquinho da nossa história aí e agregar valor aí para a audiência aí. Legal, ótimo, bom demais. Henrique, a gente até estava brincando mais cedo, todos na empresa têm que vender. É esse o que você acredita mesmo? Eu acredito muito nisso, não só no ambiente de empresa, né, mas eu falo assim, em qualquer lugar, a todo momento, todo mundo está se vendendo. Uhum. Eu sou financeiro. Cara, você vai procurar um emprego, você tem que se vender ali para você poder conseguir aquele emprego, né? Sim. Então você tem que cativar a pessoa, você tem que escutar a dor do empreendedor, porque quando a gente vai para uma entrevista de emprego, né? Uma entrevista profissional ali, cara, tá todo mundo se vendendo. Sim. Né? E só que a venda já começa como? Escutando. Né? E se eu chegar falando o tempo inteiro, talvez eu vou estar ofertando coisas que não é para ser ofertada ali para aquele cliente, né? Uhum. Acho que então, de fato é isso. Tem que estar todo mundo a todo momento pronto para vender qualquer Legal. coisa. E aí a gente tem aquelas pessoas que têm a venda um pouco mais ativa, que naturalmente estão na área comercial, e as outras que precisam vender em algum momento. Pensando nessa turma que está lá na área comercial, como é que você enxerga hoje o panorama da gestão comercial nas empresas de usinas, nas empresas instaladoras, os integradores fotovoltaicos, enfim, nas empresas que atuam no segmento solar? Cara, olha, se eu for... Você me diz ali como é que seria uma construção disso ou você vem com... Como que tá a fotografia hoje? Como é que você enxerga hoje para a gente depois pensar como que deveria ser? Nós temos muito assunto aqui. Perfeito. Hoje você vê boa parte do mercado já falando em coisas de alta escala, a galera que está preocupada em não ser 100% operacional. Uhum. Eu acho que 90% das empresas que eu conheço de energia solar, eu participo de alguns grupos, tenho viajado bastante, né, envolvido com outros integradores, e a gente vê que 90%, sim, o dono do negócio, ele está no ambiente de venda. Sim. Acho que são poucas as empresas que o dono não vende, tá? Certo. A maioria das empresas você vê a presença do dono Uhum. nesse time comercial. Em muitos casos ainda tem o eu empreendedor, né? O eu keep, eu vendo, eu faço um bocado de coisa ali. Uhum. Mas você vê o cara nessa figura de vender. E aí é onde às vezes ele não consegue ter tanta escala no negócio. Porque, cara, se você divide o seu tempo entre vender, entre fazer uma compra, entre vistoriar um serviço, entre ser o teu marketing, entre acompanhar, você não consegue performar. E aí é onde acontece as oscilações. Esse mês eu vendi muito, no outro mês eu vendi pouco, porque você não conseguiu. Ser vendedor existe você separar todo um tempo, organizar ele em diversas tarefas. Uhum. Entre a prospecção, criar novas oportunidades de negócio, tirar o teu tempo para criar estratégia junto com a equipe de marketing. O marketing ele é uma venda feita a 4 mãos. Tem que ter a mão do vendedor, tem que ter a mão do gestor da empresa, tem que ter a mão da equipe de marketing, né? Certo. E muitas das vezes você ainda precisa até de um financeiro junto ali, porque às vezes você vai criar alguma campanha, alguma situação, você tem que pedir benção lá para saber se de fato vai executar isso, né? Uhum. Mas então, assim, falando de estrutura de vendas hoje nas empresas, o que você vê é muitos ainda só os donos que às vezes fazem determinadas vendas, o cara começa a querer colocar um vendedor, Uhum. né? Mas o gargalo que eu vejo, o cara se preocupa o seguinte, ele fala assim, eu vou montar a minha empresa aqui agora de energia solar, ou já estou trabalhando aqui, cara, eu estou vendendo bastante, eu preciso de um financeiro bom. Certo. Aí ele vai lá e procura um cara gabaritado, um cara que já tem experiência, tudo mais.
Aí ele vai para as outras áreas, tudo ele vai procurando gabaritado. Na hora que chega no ambiente da vendas, que ele fala assim, vou crescer meu time comercial, aí ele fica assim, cara, mas quem que eu coloco aqui pra poder? Cadê o gabaritado Rapaz, nessa eu vou área? chamar o cara ali que tem um primo meu ali, que ele não tava fazendo nada. Rapaz, tem um colega, bicho, não tem ninguém à toa aí não, pra gente poder colocar aqui no comercial. E aí começam os problemas. Porque Verdade. se você não vende, o que que adiantou o melhor administrativo, o melhor financeiro, o melhor estoque, a melhor logística, o melhor carro, as melhores ferramentas, se você não tá vendendo nada, Uhum. né? Então, eu acho um erro não procurar pessoas qualificadas para poder vender. E você tá vendo muito isso? A área comercial bem amadora, vamos chamar assim? Eu vejo muitas áreas comerciais que oscilam muito. Por exemplo, você pega um time comercial de 5, 6 vendedores, aí você é batata. Você vai chegar e você vai perguntar pro cara, ele vai falar, cara, tem 2 aqui que performam muito bem, mas os outros 3 aqui esse aqui entrou agora, ele tá meio recente, mas os outros ficam ali, e você tem 2 que tá aqui. Cara, eu acredito que as coisas têm que ser homogêneas. Uhum. Ou todo mundo tem que estar performando. Beleza, você tem uma diferençazinha, fulano vendeu 10% a mais que o outro, 15%, mas o negócio tem que estar homogêneo. Quando Certo. isso acontece, é porque não está tendo um processo comercial. Ou se tem, todos não estão usando. Entendi, Entendeu? entendi. Por quê? Tava discutindo isso agora há pouco ali com o vendedor. Cara, me conta aqui como é que é a tua rotina. O cara não sabia me explicar a rotina dele. Olha só. Eu falei, se você fosse me treinar aqui amanhã para me substituir no seu lugar, o que eu deveria fazer nesse horário? Ele não sabe. Então, ele não tem uma rotina muito clara do que ele deveria estar fazendo. Uhum. Então, qual que era quando você falava assim, vendedor, há 10, 15 anos atrás, qual que era a visão que você tinha de um vendedor? Um cara com a maleta, uma bolsinha de couro ali debaixo do braço, aquele cara que tira trocentos papel de cima da mesa e é na caneta, uns trem amassado, o carro do cara uma zona. Essa era a visão que o pessoal tinha do vendedor. Entendi, é Que o verdade. vendedor era aquele cara desenrolado, um cara muito bem articulado, um E cara que fala conversa muito bem, demais, conversa demais mas e às vezes papapá, né? E, ou seja, nem mudou, cara. É. O vendedor hoje ele tem que ser um cara organizado. Por exemplo, você quer ver um cara bom para performar em vendas? É um engenheiro. Porque o engenheiro ele está adaptado com o processo. E aí você tocou um tema interessante, né? Processo. Então, vendas não é só gogó, é preciso ter um processo bem definido. E para que você crie um processo, você tem que ter um gestor comercial muito bem qualificado, né? O que você comentou, muito bem gabaritado, né? Muitas vezes os gestores comerciais acham o processo uma perda de tempo. Exato. Não, nosso negócio é ir lá, é conversar e tal. E você que é da área comercial, já de muito tempo, está justamente falando o contrário. O processo na área comercial é fundamental para alavancar vendas. Então você acredita nessa definição de processo, rotina, e fazendo isso, a área comercial consegue crescer. É isso mesmo? É isso. Eu acho que assim, não existe o processo, não existe receita de bolo. Certo. O que eu pegar que deu certo com o integrador não quer dizer que vai dar para outro. Uhum. Existe a questão de ticket médio, existe a questão de região que o cara tá atuando, mas o que se deve ter é a regra do jogo definida, Certo. até onde o vendedor vai, o que deve ter uma rotina muito clara e um processo não muito burocrático. Uma coisa que fique... Porque se você tiver isso claro, as etapas, você tem um funil bem desenhado, as etapas deles estão claras, você consegue entender onde é que está o gargalo. Uhum. Ah, o Gustavo não está performando. Não está performando por quê? Vamos abrir o CRM do Gustavo. Opa, o lead entrou, caiu aqui dentro da primeira coluna do funil dele. Bacana. Todos aqui foram atendidos? Foram. Qual que foi o tempo de resposta de cada um desses? Ah, o tempo de resposta foi X. Não, bacana. E aí, tá gerando proposta? Não, não tá gerando proposta. Opa, então existe um gargalo aqui, o problema dele tá sendo em gerar proposta. Uhum. Eu vou chegar no outro time comercial que a dificuldade dele tá sendo, cara, eu envio a proposta, mas meu cliente some. É outra dor de barriga. E para cada situação dessa, tem que haver uma previsibilidade no seu processo para falar, cara, se não está acontecendo isso, faça aquilo outro. É isso, né? Exatamente. Então, assim, primeiro você parte para uma investigação. Só que você só vai investigar se você tem uma organização. Sim. E para você ter organização, você tem que ter um processo lá atrás. Então, tudo parte dele. Como é que você vai escalar vendedores? Como é que você vai contratar e colocar um vendedor para você chama, eu tô precisando de um vendedor. Você tá precisando de um vendedor, velho? Tô precisando. Então, beleza. Chega lá, eu te falar, se o vendedor tivesse aqui hoje, o que ele ia fazer?
Aí É começa. sai ligando aí pra todo mundo. Não é assim, Cara, né? eu Tem já que ter um errei, eu roteiro, já né? errei muito, assim. É, né? Aí eu tô precisando de um vendedor e achar que o vendedor vai fazer mágica. É igual você contratar uma agência de marketing e achar que ela vai fazer mágica. Não, eu contratei um marketing agora, bicho. Tô pagando lá 5 mil por mês e os caras vão desenrolar tudo. Velho, não vai. Quem sabe do teu negócio é você. Pegue as vendas que você fez e entenda o porquê que você fez aquelas vendas. Perfeito. Por que esse cliente comprou contigo? Foi pela forma de pagamento? Foi pela entrega rápida? Foi pela agilidade? Foi por você estar próximo dele? O que fez esse cara comprar contigo? Pega as últimas 10 vendas e analisa dessa forma. Pega o teu vendedor que performa mais, vamos entender como é que esse cara faz. Cara, de segunda a sexta aqui, como é que é? Que hora que tu chega, que hora que tu começa a trabalhar, que hora que você faz, qual que é o tipo de mensagem, você liga pro cara, você vai lá presencial, como é que é a tua rotina? Entendi. Aí você vai pegando o que está performando melhor e você vai desenhando o teu processo. E o processo, ele é assim como ele é muito semelhante com a matriz SWOT, por exemplo. A matriz SWOT ela é um documento vivo dentro da empresa. Você Sim, começa com ela de um jeito, mês que vem ela tá de Vai outro, atualizando. o que era ameaça virou força e vice-versa. Mesma forma o processo comercial. E não é porque ele começou daquela forma que ele tem que ir até o final. Não, ele tem que estar ali. Se for modificado, modifique ali. Não modifica da sua cabeça. Ah, não, mas eu tenho. Ah, você tentou, validou, funcionou? Então bota no processo. Vamos tirar aquilo que estava ruim e coloca esse. E se e testou, não funcionou, tá tudo certo também. Também Porque tá é tudo uma certo. tentativa, né, no É, caminho eu, de eu, sempre gosto, eu acertar. gosto muito na venda da metodologia de growth, né? O growth marketing, o growth hacking, né? Que é testar pequeno. Quanto mais testes você fizer, maior a sua chance de assertividade em alguma coisa. Ou seja, faça pequenos testes. Aquilo que performou, você dá a documenta. escala. Aquele que não performou, você tira. E guarda, porque às vezes o que não performou hoje é o que vai performar Pode amanhã. dar certo depois. Ô, Henrique, nessa linha sua de raciocínio, eu posso afirmar que para eu desenvolver e estruturar uma equipe comercial de sucesso, eu começo com o gestor? Sem o gestor, que muitas vezes é o próprio dono, né? Sem ele, eu não tenho o processo bem definido. Então, tudo começa com um bom gestor que conheça do processo, que saiba documentar isso para depois eu chamar as pessoas que vão atuar na ponta. Seria isso? Esse raciocínio faz sentido? É esse o caminho. Se você. Eu costumo falar muito assim, aquele cenário de quando a gente pega um voo e a mulher vai explicar ali as portas tal e tudo mais. O que ela fala ali sobre a máscara de oxigênio? Se você tiver com a criança, com o idoso. Primeiro Tu coloca o seu. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou ser líder de uma equipe se eu não vivi a dor do cara? Como é que eu vou liderar alguém se eu não sei qual é a dor da venda? Se eu não sei qual que é o sacrifício de eu pegar vamos falar assim no tempo de hoje, né? De eu pegar um tablet ali, bater na porta de um cliente, visitar e validar se aquilo ali testa ou não. Porque o que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender na liderança ou em ser dono de uma empresa, a diferença entre você delargar e você delegar. Delegar, normalmente você está delegando alguma atividade que você já fazia, que ela te toma muito tempo e que outras pessoas podem fazer muito bem. E justamente para você poder fazer outras coisas tracionar, que agregam mais valor e que dão apoio, né? Exatamente. Como, por exemplo, em vez do gestor estar lá, de fato, na venda, de fato, fazendo o processo da venda, ele pode estar buscando qual que é o próximo treinamento que o time dele vai fazer. O que vai acontecer na empresa dele daqui 3 meses para ele já estar antecipando isso. As negociações com outros fornecedores. Ou estar preparado para atender um cliente de ticket mais alto que talvez ele que tenha esse feeling para poder conversar com esse cara. Eu passei muito tempo por isso. Tinha uma época lá na minha empresa, quando eu era integrador, que, cara, tinha projetos que eu não tinha coragem de deixar na mão de determinados vendedores. Caísse uma usininha, um negocinho mais robusto, um cliente que você tem que conversar um pouco diferente, cara, eu não arriscava em deixar na mão dos outros. Eu não tinha gente tão capacitada quanto. E o meu objetivo como líder e como empreendedor é sempre procurar pessoas tão capacitadas quanto eu ou mais. Entendi. Ô, Henrique, e esse perfil, né, dessa pessoa para trabalhar com vendas no mercado de energia solar, você acredita que ele deve ser um perfil mais técnico, de repente mais consultivo, ou aquele vendedor raiz que conversa muito? Eu falo que tem que ser um cara resiliente. Tá? Eu vou dizer que é um cara que pessoas que aceitam não com facilidade, tá? Porque assim, o vendedor, ele tem que estar preparado para ele tomar pelo menos uns 9 não, para ele poder ganhar o sim dele, né? Entendi. Então não pode ser um cara frouxo, né? Acho que tem que ser uma pessoa de pulso firme,
Claro, o que que vai trazer você ser um vendedor pulso firme? Conhecimento. Uhum. Então não adianta você trazer um cara que tem todas as habilidades para ser um vendedor, né? Porque assim, existem as coisas que você treina e tem as coisas que você não treina. Certo. Tem as coisas que são da pessoa. O caráter, né? A Sim, isso é dignidade, a intrínseco de honestidade. cada um, né? Da Isso- criação e Exatamente. tudo Tem coisa mais. que você não vai conseguir Isso treinar. aí não vai. Agora, o conteúdo, o processo, tudo isso aí você treina. Uhum. Mas assim, acho que o que mais pega, de fato, é você ser um cara resiliente. Porque você ser técnico é habilidade, cara. Eu não tenho formação de engenheiro. Na verdade, eu parei no ensino médio. Formei no ensino médio, comecei faculdade, mas larguei por conta dos meus negócios. Uhum. Eu não estava conseguindo conciliar, entende? Então, assim, e hoje eu consigo conversar com clientes de usinas de grande porte, com engenheiro. Já tive conversas com engenheiro, tipo assim, até um certo ponto o cara fala, cara, e tu que é o engenheiro aqui do negócio e tal, não sei o quê. Então, assim, de forma superficial. Quando começa a aprofundar demais, eu falo, Paulo, cada um no seu quadrado. Mas hoje, por exemplo, para vender projetos, usinas de grande porte, se você não tiver conhecimento técnico, amigo, esquece, não vende. Então, talvez o vendedor de hoje tem que ser um pouquinho indicado, porque ele tem que ser técnico, certo? Tem que conhecer do produto. A venda de uma usina solar é uma venda técnica. Perfeito. Ele tem que ser consultivo, porque ele tem que entender a dor do cliente, ele tem que identificar a melhor solução, né, para ele. E tem que ser bom de papo também, né? Um vendedor que é muito calado também, ele tem que ter aquela veia para saber conversar, né? Exatamente. Então, você vê que ser vendedor não é um negócio tão simples. É verdade. Não é você simplesmente pegar o carinha que não estava fazendo nada lá e vamos botar ele para ele poder gerir minha venda, tocar o negócio. Não. E existe algumas análises ainda, Gustavo, que é no caso a caso. Uhum. Às vezes, você tá uma venda muito específica, às vezes você precisa mais do cara que tenha o relacionamento com aquele perfil de cliente que você vai trazer. Uhum. Por exemplo, eu quero atuar com condomínios. Beleza, vamos lá. Então, você gestor, você líder. Qual que é a sua habilidade, qual que é o seu contato, qual que é o seu acesso com o condomínio? Zero acesso. Então, você precisa contratar um cara que ele tenha essa porta de acesso. Tem essa abertura lá dentro. Então, né? você vai ter que pegar um cara que já trabalha numa empresa de elevadores, você vai ter que já pegar um cara que já trabalha numa outra empresa de segurança eletrônica, que atue só com condomínio. Você vai ter que buscar esse cara aí para você poder trazer esse... E ver... E aí, depois, o outro desafio é ver se ele se encaixa com a cultura da tua empresa, com o teu... com as habilidades principais que se tem ali, né? Que o cara vem de um outro segmento, né? Então, existe o vendedor que ele se adapta de fato a quem vende CD, vende carro, que vende lote, que vende tudo. Ele fala assim, me explica o que o negócio faz aqui que eu vou, que eu vou vender. E é isso, por quê? Porque ele vai saber, vamos lá, quando você vai vender qualquer coisa, eu preciso fazer o quê? Identificação do meu perfil ideal de cliente. Sim. Quem é o meu cliente? Aí eu vou estudar sobre esse cliente. O que ele faz, aquela frasezinha lá do Globo Repórter, né? Do que ele faz, do que ele come, do que ele vive, né? E aí você entra com toda essa investigação e depois você vai colocando as coisas de fato ali na prática, né? Mas assim, tem que ter isso, um pouquinho de cada coisa, sabe? Um pouquinho técnico, ele tem que ser um cara flexível, e só que ele tem que ser um cara, velho, que ele tem que estar pronto para tudo a qualquer momento. O vendedor, eu acho que não cabe hoje ele ser aquele cara assim, bicho, eu só trabalho de tal hora a tal hora. O cara tem que estar disponível. Final de semana eu não sei o quê. Esse horário aqui eu tenho que não sei o que lá. Entendeu? Aí, esse cara, assim, realmente, ele pode até performar. Mas, dependendo por exemplo, numa distribuidora vai funcionar muito bem, talvez. Talvez, porque tem um integrador que ele é carente e o cara quer te chamar ali a todo momento. Então, o vendedor que ele está pronto para tudo a qualquer momento, meu irmão, esse é o cara que vende. Ô Henrique, e para a gente poder avaliar uma equipe de venda, quais seriam os principais indicadores de desempenho? Porque uma vez que eu determino o processo, eu também gosto de medir esse processo. Tem que né? metrificar. Toda gestão pressupõe medição e controle. Né? Isso é um princípio. Quais são os principais indicadores de desempenho de uma área comercial, pensando aí também na área solar? Beleza. Quantas prospecções eu faço por dia? Quantas propostas eu estou gerando? Quantos follow-ups eu tenho feito por dia? Tá? Quantas pessoas eu conheci
tá? Quantas pessoas eu conheci que possam ser o meu cliente. Certo. Então, assim, que aí isso vai fazer o cara pensar o seguinte, cara, será que eu tô num ambiente que me proporciona que eu conheça novas oportunidades? Porque, assim, existe aquela prospecção direta, Certo. quando você sai e fala assim, não, cara, hoje eu vou lá visitar o tal, na expectativa do cara X estar lá e tudo bem. Agora, existem as outras coisas que são propositais, que é uma prospecção um pouco indireta, onde você talvez busque aprendizado e você fala assim, cara, o meu perfil ideal de cliente está ali. E aí você vai ali, você vai dar seu pitch de forma despretensiosa, né? Vamos dizer assim. Você vai contar, fazer um storytelling ali, falar do que você faz e tudo mais. E aí você vai. Como é que você vai metrificar se isso foi bom ou não? Se as pessoas saírem de lá pedindo seu telefone. Entendi. E não você pedindo o telefone delas. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu gosto de medir isso. Cara, assim, quantas pessoas eu conheci, eu olho nas minhas redes sociais, quantas pessoas eu consegui trazer para minha rede social. Por exemplo, eu vou para um evento uma imersão no final de semana Certo. de alguma coisa do empreendedorismo ali. Eu vou para lá, eu olho aqui no meu celular, X seguidores. Beleza, minha meta é sair de pelo menos lá com mais 12. E aí, dentro daquele evento, eu vou caçar uma estratégia que, para mim, sair com pelo menos aqueles 12 ali. Ou às vezes já sai com a estratégia pronta, né? Já vai pro evento assim, olha, eu tenho tanto, eu preciso me conectar com fulano. Quer dizer, eu preciso estudar o mercado. Né? Não é simplesmente você cair de paraquedas no mercado. E você comentou uma coisa muito importante, né? Você vai para um evento, é importante você estudar aquele evento. Quem que vai estar lá, quem que vai palestrar, que eu conheço, ou que Qual que é a palestra que você pode sair fora e fazer outra coisa fazer ali, outra coisa. tomar o café, ou desenrolar alguma situação, ou chamar um cara que você conheceu ali interessante pra você poder conversar. Tem que estar mapeado, velho. Tem que estar tudo mapeado. E aí você me fez lembrar uma coisa, integrador. Nós, há um tempo atrás, entrevistamos um dos sócios da Educando Solar, o Thiago Kennisley. Você já conhece. Sim. Ele tem um método relacional que a gente fala muito disso. Eu convido você a assistir esse podcast, a entrevista que a gente fez aqui com o Thiago Kennisley, e ele vai falar um pouco sobre o método relacional, que é justamente isso. Você tem que ir com intencionalidade para onde quer que você vá e fazer isso virar um negócio, que é o que a gente está falando aqui. Você ter a intenção que vai para um evento, o vendedor vai para um evento, ou que vá visitar um cliente, que estude antes, que entenda o que é isso e que vá com essa intenção de fazer a coisa acontecer, de virar um negócio. E às vezes o negócio não vira, não é naquela hora, mas é um contato que se transforma, uma relação que se cria e que de repente daqui a 2 meses, 3 meses, ou que seja daqui a 1 ano, você venha a fazer um negócio com ele. É isso que você está falando. Porque assim, se fosse, vou colocar uma coisa pra gente falar nas métricas, por exemplo. Cara, desenha uma meta anual. Pega essa meta anual, quebra ela nos meses. Uhum. Aí dos meses tu vai quebrar ela em semanas. Em semanas tu vai quebrar ela em dias. E aí você junta com aquilo que você precisa medir. Por quê? Se eu preciso gerar X propostas, quantas prospecções eu tenho que fazer? Perfeito. Porque se eu gerei X propostas com qualidade, com pessoas que estavam interessadas. Quando a gente está falando de gerar proposta, não é gerar proposta ao vento, né? Sim. Gerei para o cara que realmente fez sentido para ele. Opa, quantas dessas eu estou convertendo em visitas ou em negócios? Uhum. Né? Quantas dessas eu estou fechando de fato? O que disse aqui que me gerou recorrência? Aí o cara vai desbravando ali dentro. Por quê? De novo, aí você consegue ter o quê? Receita previsível. Você consegue falar, eu sou o cara que eu faço X mil reais por mês. Quando eu fui buscar uma parceria com um distribuidor que a gente mais comprava, eu virei para ele e falei, cara, se você fizer o que eu estou pedindo na condição e no prazo que eu quero, eu te garanto X mil de vendas todos os meses. Olha só. Então, o que não é medido, cara, como é que... Não é gerenciado, não é controlado, né? Não é. Então, assim, eu costumo falar assim, que a gente tem que cuidar daquilo que a gente controla, velho. E que tem muita coisa que a gente controla. E aí existe as coisas que de fato você não vai conseguir controlar. As coisas atemporais, as coisas que do nada pode surgir a acontecer. Mas o que tá na tua mão, velho, sabe? Esse negócio de você, eu vou... Uma das vezes isso me fez lembrar, tipo assim, algumas períodos de maturidade né, meu ali, iniciando a época de vendas. Eu, às vezes, fazia negócios a prazo, confiando que algumas coisas fossem acontecer. E aí hoje eu olho para trás e eu falo assim, cara, mas vamos lá, o que eu estava fazendo para
proporcionar aquilo que eu achava que ia acontecer. Tipo assim, no mês que vem eu quero vender uns 200 mil. Beleza, baseado em quê, amigão? Quantas propostas você fez? Quantos clientes você atendeu? Entendeu? O que você tem na mesa aí para você falar que você está com a previsão de fechar 200 mil por mês? Então, muitas vezes eu falei números porque eu via as pessoas falando o número ali na rua e achava bonito, entendeu? E falava aquilo, mas zero métrica. E é interessante porque a venda é o seguinte, a venda do mês, ela começou às vezes 2 meses antes. Né? Porque não é uma venda de impulso, não é uma venda de prateleira, né? Não é a venda de ponto comercial. Não é. Ponto comercial, você tem X mil pessoas passando por ali, você abre de tal hora a tal hora. Exatamente. Entendeu? Mas que tem estratégia também. Tem também, sempre tem. Que tem estratégia também. E é interessante porque você falou, olha, eu quero vender 200 mil no mês, cara, você tem que ter pelo menos uns 500, 600 mil de prospecção lá atrás. Se a taxa de conversão é 10%, você tem que ter 2 milhões de proposta na mesa, proposta na mesa. Quente. Proposta boa, né? Entendeu? Não é, eu fiz, não, tem dois, chefe, eu tenho aqui 200 mil, 2 milhões de propostas aqui, esse mês acho que saiu um aqui, tá? Cara, não vai. Aí você tem que medir em que pé que você tá com esse cliente, qual que é a etapa do funil que ele tá, né? Então é isso, se não metrificar, meu irmão, é fumo. Henrique, e nesse momento em que a gente está passando, onde cada vez mais os preços estão caindo, o cliente está enxergando até como uma commodity, achando que tudo é igual. Mais do que nunca, eu preciso ter um processo bem definido? Mais do que nunca, você precisa ter um processo para lá de definido. E estratégias também. Agora, e aí, já falando isso aqui pro integrador de uma forma geral, a falha aí, cara, não está sendo... Ela vem um pouquinho antes do processo, que é o quê? Se você pegar grandes marcas hoje, grandes empresas, né, grandes supermercados, cara, a briga, ela é para o cliente. É um cliente que briga com o outro. Entendeu? Não pode ser as marcas, as empresas se enforcando um ao outro. E você está percebendo isso? Eu estou percebendo isso. Então, olha só. Aconteceu já algumas peneiras, 2022 para 2023 teve uma peneira no mercado, ano passado teve mais uma outra, né? E assim está acontecendo novamente. Então você viu o quê? Muita fusão de grandes importadoras, alguns sumindo do mercado, outros de fato fechando porta, né? Com o integrador não foi diferente. Sim. Né? Aquisições, fusões, vendas e etc. Falências. Né? Exato, falências, né? E aí as pessoas esquecem de um dar a mão para o outro. E aí para isso que estão as associações, para as pessoas estarem multas em prol de... O que você vê, a galera perdendo tempo no grupo de WhatsApp, postando instalação do outro que está errada. Perdendo tempo no negócio, brigando porque o outro não sei... Cara, se tivesse dedicando esse tempo para sentar aqui, vem cá, Gustavo, bicho, nós dois atende aqui o setor Bueno, vamos preparar aqui vamos fazer uma campanha coletiva, vamos manter esse padrão aqui. Por exemplo, quando o kit fotovoltaico baixou, o cara trabalhando por markup, velho. O instalador trabalhando por markup. A mercadoria caiu, ele foi lá e diminuiu o preço dele. O que tem a ver? A tua gasolina continua a mesma, o teu telefone continua a mesma despesa. Na verdade, a gasolina subiu. Só sobe, entendeu? Né? Outros custos operacionais se manteve, mas outros subiram. E você baixando o preço porque o preço do material baixou. E o material representa um percentual só. Tudo bem, o material representa 80% do kit fotovoltaico, do uma Mas venda, você né? desvaloriza muito o seu serviço, a sua mão de obra e talvez aquela assistência pós-venda que você vai fazer. E aí o material sobe, tu não consegue subir o preço do teu serviço. Porque você fala, pô, tá difícil o kit desse preço. Cara, o kit hoje tá 35% mais barato do que em 2022. Por que tá difícil de vender agora e antes não tinha? Então, assim, muita coisa é o próprio integrador que causou, cara. Né? Vamos botar lá, a lei 14.300 vai entrar. Ah, se não fizer agora, não instalar agora, não vai ter mais para quem instalar. Vai ter mais. Aí como é que tu oferece uma venda para um cliente para ele que tu falou que se não fizesse antes do negócio, não vai poder agora? A ansiedade na venda e uma leitura errada
do que está acontecendo, vai gerando esses transtornos, né, Henrique? Exato. E aí é pro cara que tá sem um processo. Sem o processo. Aí é pro cara que tá preso de fato no operacional. E assim, a galera tem que ter cuidado, que quando a gente às vezes vê a galera falando aí nos podcasts, nos treinamentos da vida ali, né? Que você não pode ficar preso no operacional. E os caras, ninguém tá falando pra você largar a tua empresa, sair pra praia e deixar o negócio lá sozinho, não. Mas a questão é que quando você tá 100% full time, dentro lá da venda, dentro do negócio, tal, não sei o quê, cara, alguma coisa tu vai deixar pra trás na tua empresa. Sim. Quando você prestar atenção, vencer um boleto. Quando você prestar atenção, já tinha um negócio pra pagar e você não tinha se atentado. Quando você prestar atenção, veio uma inversão de fluxo e tu tava lá só subindo escada, botando, fazendo, vendendo, tal, não sei o quê. Tu esqueceu, tu não teve tempo pra... Eu falo assim, o empreendedor ele tem que ter tempo pra sentar na calçada e olhar pro negócio dele. Pô, essa fachada minha não tá legal. Pô, esse negócio tá meio apagado. Pô, a hora que o cara tá chegando. Entendeu? Cara, olha o carro desse instalador como é que tá aqui. Olha as ferramentas desse... Pô, olha o meu site, como é que tá todo desatualizado. Uhum. Entendeu? Cara, olha o uniforme desse cara ali. Como é... E ele Cara, não percebe, porque ele tá o tempo inteiro ali ó, apagando incêndio. Você tá comentando um negócio tão importante, Henrique. De novo, eu vou remetendo a alguns podcasts antigos aqui, porque são importantes e a gente abordou temas assim de forma mais profunda. Eu convido a todos a assistir um podcast de branding que a gente teve aqui há um tempo atrás. Foi sensacional, tivemos várias dicas simples de como que você tem que se posicionar. E às vezes o proprietário, né, o dono, eu presa, né, às vezes não é nem eu presa, mas o cara tá tão imerso na operação que ele tá deixando de ver o uniforme do colaborador dele, ele está deixando de ver o material, às vezes ele está mandando um orçamento no WhatsApp porque ele não teve tempo de elaborar um material de qualidade, né? Então, isso que você está falando é fundamental para o integrador sair um pouco dessa guerra de preço e também agregar valor no serviço dele, mostrar qualidade, mostrar autoridade, porque se ele está no dia a dia ali, ele não vai conseguir fazer essas coisas, né? Igual você falou, olhar a fachada, cara, e ele vai olhar com o olho de dono. É diferente das outras pessoas. O olhar do dono é um olhar diferente. Então, um olhar estratégico do dono, ele é importante. Ele tem que sair um pouco dessa operação de venda, na maioria das vezes, ou de instalação, Cara, né? Eu já fui autônomo na segurança eletrônica por muito tempo. E se eu tivesse, por exemplo, hoje... Todo mundo vai falar isso, né? Ah, eu há tantos anos atrás, com a expertise de hoje, né? Mas assim... A questão do cara, velho, se não botar tempo para as coisas. Por exemplo, não tem problema nenhum você ser equipe, mas até quando? Porque às vezes você começa um negócio e você não tá com receita suficiente para fazer tudo o que você queria ou da melhor maneira e tal, tudo mais, mas você pode falar assim, cara, é o seguinte, hoje é dia 1, eu vou até o dia 45 nesse formato, vou economizar, vou enxugar, E quando chegar no dia 45, eu vou contratar um ajudante para mim. No dia 45, eu vou contratar uma secretária para mim. Ou no dia 45, eu vou sair do meu escritório aqui dentro do meu quarto aqui e vou alugar uma salinha ali no negócio. Porque se você não coloca tempo para as coisas, quando você vê, velho, 2 anos, você tá daquele mesmo jeito. E é aí é onde você isso, fala que né? você não consegue sair do negócio, que você não bota marcos. E você está falando de a gente chama de, enfim, são metas, né? Você tem a meta de vendas e você tem que ter a meta da Dos sua resultados, função, do resultado. isso. Cara, eu vou ficar aqui até tal momento. Ou, eventualmente, você tem a equipe, aquele colaborador faltou. Não, hoje eu faço. Mas amanhã eu já não faço mais porque é você que tem que fazer e tal. E não Ou tem vai problema, ter que botar né? alguém para substituir Ou vai pôr o alguém cara. para substituir. Tá Não tudo tem certo. problema você ir lá e fazer momentaneamente, né? Mas tem que ter data fim para isso, né? Eu trabalhei muitos anos sem saber qual era o meu papel dentro da empresa. Nossa. Eu trabalhei sem saber para que o meu Prolabore me pagava. Entende? E assim acontece com diversos. Se O você cara não não sabe... sabe para que o Prolabore dele é pago. Ele não sabe o que ele faz dentro da empresa que dá dinheiro. Ah, porque eu faço... Não, velho. Qual que é a tua função? Onde é que tu dá dinheiro? Onde é que tu é bom? O restante tu contrata os outros. É isso aí. Ou tu chama para ser sócio. Entendeu? Mira a bola alguma coisa, mas eu não conheço um cara que ele é bom em financeiro, que ele é bom em marketing, que ele é bom em vendas, que ele é bom na logística. Esse cara eu não conheço. Não existe. Não existe. Entendeu? São Então, coisas assim, muito específicas, né? Aí
antes do processo, cara, veio um negócio lá atrás que eu falo assim, que é muito forte, que resolveu a minha vida, que é a parte de você tratar a gestão emocional. Né? De você, cara, quem de fato sou eu? Né? O que eu quero ser? Onde é que eu sou bom? O que eu faço que as pessoas gostam? O que eu faço que agrada os demais? O que eu faço que gera resultado? O que eu faço que eu me sinto bem? Que às vezes nem tudo que eu faço que agrada os outros, mas às vezes eu já vivi isso. Uhum. De você viver em função de agradar a terceiros, mas você tá infeliz por dentro. E aí quando você tem essas clarezas de, cara, isso aqui eu não vou porque não faz sentido pra mim, não vai me deixar feliz. Isso aqui eu não vou porque... Não, esse aqui eu vou porque aqui eu me sinto bem, aqui gera negócio, aqui minha família fica feliz, aqui minha empresa dá rentabilidade. Eu não sou bom... Por exemplo, eu sou um cara... Eu já fui muito descontrolado financeiramente, hoje eu me sinto um cara controlado, mas não gosto e não fico perdendo tempo com o financeiro. Ou eu tenho que ter um sócio que tem essa competência, eu possa ter a confiança nele, dele gerir isso, ou eu contrato o financeiro. Hoje eu tenho as duas coisas. Hoje eu tenho um sócio muito bom no financeiro e tenho uma colaboradora muito boa também no financeiro. E ela vai te pôr nas metas e os limites e tá tudo certo. Se você me perguntar hoje quanto tem na conta da minha empresa, eu não sei te dizer. Eu tenho uma noção, mas não sei te dizer quanto. Não é eu. Agora, se você me perguntar quantas propostas tem na mesa, quantos clientes está para fechar esse mês, quanto que eu vou faturar esse mês, aí eu sei te dizer. Perfeito. Entendeu? Então, assim, assim como eles não sabem do que tá rolando na venda. Então, bicho, é cada um no seu quadrado, identifica naquilo que você é bom e explora o melhor de si. O restante, velho, delega atrás dos outros fazer. É isso aí, é isso aí. Ô Henrique, quais seriam umas estratégias? A gente está falando um pouco de preço, né? De precificação, a gente falou de estratégia é Sim. fundamental, direciona tudo. A gente vem brigando, inclusive foi tema da nossa imersão, né? A questão da venda, briga por preço, diferente de valor, né? O que seria uma estratégia comercial para eu sair dessa briga por preço e conseguir convencer o meu valor, o valor do meu produto para um cliente? Perfeito. Analisar quem são teus concorrentes ali da onde você atua. Entenda que você não vai atender tua região toda, todo mundo. Tenta ver onde é que você... Eu costumo falar assim, ó, vamos pensar numa árvore. Existem os frutos nessa árvore aqui. Tem os frutos que estão aqui ao redor, tem os frutos aqui no meio e tem os frutos lá em cima. O que está mais fácil? Sem você usar uma escada, você simplesmente chegar aqui e pegar esses frutos, né? Então isso começa a definir onde é que você vai de fato atender. Beleza, eu vou atender essa região aqui. Quem são meus concorrentes aqui? Irmão, liga para sua mãe, pede para sua mãe ou seu tio, um colega, chama 3 empresas dessa aí, chama elas para poder fazer um orçamento aí. Entendeu? Aí você vai ver quem de fato vai, quem só manda a proposta pelo WhatsApp. Conhecendo seus concorrentes. Vai analisar a proposta dos caras, o que eles estão entregando, o que eles estão ofertando, que preço que eles estão trabalhando. Entendeu? E treina essa pessoa que vai receber esses caras para fazer os orçamentos, para fazer as perguntas corretas, para poder instigar, para saber de fato assim, se tem diferencial, se não tem, a forma de pagamento, estuda, velho. Antes de você querer ofertar alguma coisa para alguém, saiba o que está sendo ofertado para os outros. Olha só. E aí você olha para dentro aqui e você fala, pô, mas peraí, esse cara aqui não tá oferecendo limpeza nas placas dele. Ah, não, esse aqui oferta, mas é só 2 meses. Pô, então será que eu não posso fazer aqui, ofertar 1 ano de garantia? Porque é o seguinte, quando você olha para um Windows, para um TeamViewer, para outras marcas de software, um YouTube, um Spotify, como é que esses caras vendem? Ele te dá um período X de graça para você usufruir do negócio. Sim. Entendeu? Então, pô, coloca esse negócio ali, deixa o cara degustar do teu serviço. No primeiro ano de sistema fotovoltaico, o cara vai te dar trabalho zero. Já vende isso para ele, já deixa renovado no contrato dele para daqui 1 ano, quando ele entrar, você já vai mandar o boleto para ele no 13º mês, você já vai mandar para ele o boleto. Agora, faça o serviço direitinho para ele poder degustar, né? Mas enfim, de forma genérica, estuda, avaliou o que os concorrentes estão fazendo, agora vamos olhar para dentro de você. Aí vem um trabalho olhando para dentro da empresa. O que minha empresa entrega que esses caras não entregam? Se você já tiver isso para o cara que não vendeu nada, agora para o cara que já está vendendo, vamos analisar essas tuas vendas. Por que aquela conversa que a gente teve aqui no começo? Por que esses caras compraram de mim e como eles compraram, aonde eles estão, como é o comportamento desses caras, qual que é a faixa etária de idade dele. Aí você vem destravando aqui esse cara. Por quê? Porque você precisa procurar outras pessoas iguais àqueles,
Cadê aqueles caras que estão te indicando sem você nem pedir? O que fez esse cara te indicar sem nem você pedir? Você tem que procurar mais caras como esse. Entenda, você não vai vender para todo mundo. E nem deve. Perfeito. A gente Entendeu? fala muito do nicho, né, cara? Identifica o seu nicho e atue nele de forma profissional, eu né? mexo só com 12, eu só vou até 20 placas, velho. Tá E tudo certo, irmão. Tu tá ganhando dinheiro nisso aí, vai-te embora E vai forte. você vai ser o melhor disso. Entendeu? A repetição é que faz a perfeição. Engraçado, você comentou muito aí, né? Estuda o mercado, veja o seu concorrente, faça uma análise, depois análise interna. Você está fazendo uma matriz de SWOT aí, na verdade, né? Exato, você tá olhando ali quais são suas forças, quais são suas fraquezas, né? E aí você vai traçando esse caminho. Aí, de novo, feito isso, meu irmão, aplica o processo e vai. Agora, mas bicho, o cliente só quer preço. Deixa eu explicar um negócio. Se o cliente só quer preço, é porque você não está sabendo explicar a tua oferta de valor. Você não está sabendo... Não ficou claro para o seu cliente o seu diferencial. Ou você não tem, de fato... Aí volta também o fator interno aí, cara. Então vai trabalhar, né? Nem você está sabendo diagnosticar qual que é... Porque se o teu cliente chega lá e fala, mas o outro aqui era 14, aí o seu era 16. Cara, se você não soube explicar para ele a diferença dos 14 para 16, o que são esses R$2.000... Me desculpa, velho. Volta pra casa e vai entender o porquê que o cara tem que pagar mais caro. Porque se você não fizer o cliente entender o porquê que ele tem que pagar mais caro, realmente você tem que vender mais barato. Henrique, e vai ter aquele cliente que também não vai reconhecer o valor. Ele vai querer... Ele não era pra você. Ele não é pra você. E tem pra todos, Tem né? pra todos, velho. Quanto mais rápido você identificar se esse cliente é pra você ou não, mais rápido você vira o jogo. Porque esse daqui não é... Opa, mas peraí. Os clientes que não estão me aderindo tá muito maior do que os que estão aderindo. Cara, vamos avaliar. Por que você tá perdendo esses clientes? É preço. Cara, gente, não é só preço. Não é só preço, né? Não é só preço. Tu não soube... Ele não conseguiu enxergar o porquê que ele tem que pagar R$500 mais caro no fulano do que em você. É isso aí. Entendeu? Eu quando era integrador, essa que eu vou dar aqui, que era matadora aí, que a gente fazia lá. Vai lá, ó, a dica. Eu chegava para vender o kit fotovoltaico ali. Primeiro que assim, eu não vendia a placa de fato. Eu sempre trabalhei com aplicação financeira. Eu sempre mostrava para ele o valor investido e quanto que ele ia ter de rentabilidade no mês. Principalmente se o cara virasse para mim e falasse assim, o meu dinheiro tá aplicado, eu quero pagar à vista. Eu falo, cara, deixa eu explicar, né? Você tá com dinheiro aplicado rendendo 1%? O senhor me desculpa, mas sua gestão financeira está errada. O senhor tem um ativo que o senhor pode colocar na sua casa que ele vai te dar 3%, 3,5% ao mês. E eu não estou entendendo. Aqui você está pagando juro, velho. Teu dinheiro está lá, não está conseguindo pagar a conta de energia que está aqui. Você tem que fazer o inverso. Né? Então, assim, cansei de vender numa folha A4, papel e caneta. Já saí de, tipo assim, a proposta foi só para formalizar o que eu conversei com ele. Porque eu já ia lá no cara e eu conseguia pegar um papel e uma caneta e desenhar com ele aqui. Né? Mas uma grande matadora que eu vi era assim, eu chegava pro cliente e falava assim, cara, beleza, vamos lá, aí minha proposta ficou X e tal, só que é o seguinte, eu não recebo R$1 antecipado, você não precisa comprar nada agora, nós vamos dar entrada no seu projeto, tá? Equipe consegue fazer a instalação daqui 5 dias, eu trago a mercadoria, quando eu chegar aqui o senhor paga a mercadoria, depois que terminar o serviço você instala. Por quê? De novo, eu estudei os meus concorrentes, entendi que todo mundo estava fazendo o quê? O cliente compra o kit, espera o kit chegar, quando a mercadoria chegar, ele já pagou a mercadoria lá atrás, aí o integrador vai executar o serviço para depois receber. Né? E aí, cara, como aconteceu muita coisa ruim nesse período aí, acontece o quê? É transportadora que talvez teve carga roubada, é mercadoria que chegou lá amassada, aí chegou avariada, e aí o cara já tava contando com esse material que ia chegar para ele já instalar, para ele receber o dinheiro lá do cliente. Aí ele, dá o piripaque do Chaves lá, ó, porque o negócio chegou quebrado, ele não vai poder instalar, não vai poder receber. Né? Então ele passou por todos esses problemas. E eu já tive clientes que passou por isso. Eu chegava e mostrava pro cliente, falei, cara, assim, você quer o mais barato é que eu consigo, não tem problema. A gente entra na plataforma tal, o senhor compra, só que é o seguinte, responsabilidade é sua do material. Se o senhor está comprando direto lá, eu estou indicando, eu estou apontando para o senhor qual a plataforma que o senhor pode comprar, que eu sei que eles entregam. Agora, o senhor vai correr o risco. Vamos entrar no Reclame aqui para ver como é que está essa empresa aqui, ó.
Tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui. Uhum. Agora, se o senhor quiser um negocinho mais tranquilo, com segurança, eu tenho esse outro aqui, que é R$ 2.000 mais caro, mas o senhor não precisa pagar nada antecipado. O senhor não precisa tirar o teu dinheiro agora lá da tua aplicação, deixa ele guardado lá mais um pouquinho, entendeu? Deixa ele rendendo lá mais uns diazinhos. O negócio ainda vai demorar para homologar, para ligar e tudo mais. Então, quando eu chegar com a mercadoria aqui, eu só pago. Velho. Dito e feito, né? Ele tá com 6 propostas. Normalmente o cara que tá comprando celular ele não tem uma, não. Ele tem 6 propostas, 7 propostas. Se for empresário, então, passa de 10. Uhum. Todo mundo virou pra ele e falou assim, cara, você tem que comprar a mercadoria, compra aqui direto no fornecedor e depois você espera chegar o negócio, a gente vai lá e instala. Cara, e se esse trem não chegar? Aí como é que é? Aí você vai botar o teu... E outro detalhe, aí esse é outro eu vim assim, e falava assim, cara, sim, se a empresa tá querendo vir aqui lucrar dinheiro, fazer uma instalação na tua casa, na tua empresa, ele não tá tendo recurso ou uma parceria com um bom fornecedor para trazer a mercadoria para você no momento que é para ele ter lucro, imagina daqui 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, se der um problema e precisar de trocar uma placa, quanto tempo vai levar? Se você pagando antecipado, você está tendo que esperar 30 dias a mercadoria para chegar. Se o senhor fechar comigo hoje, minha mercadoria está aqui, em 3 dias eu te entrego. E eu vou te falar, eu não tinha o dinheiro, eu tinha um bom parceiro, eu tinha um bom fornecedor, que eu tinha um excelente relacionamento com ele. Então, é tudo uma questão de você ter a estratégia certa, né, Henrique? Muitas vezes o pessoal coloca muita desculpa no dinheiro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, dinheiro nunca foi problema, né? E às vezes você quando consegue negociar com o fornecedor te dá prazo. Se você tem uma boa relação. Uma boa conduta, uma boa relação. Algumas tem que ter a cara, não tem jeito, tem que ter uma troca, né? E é interessante o que você falou e que a gente vem abordando muito na tecla. Integrador, você tem que ir lá entender o problema do cliente e levar uma solução. A partir do momento que você vai lá vender painel solar ou vender uma bobusina, você não está levando solução para o cliente. É commodity. Aí é commodity. Aí o cliente vai te encarar como um fornecedor de commodity. Aí ele vai... Tudo que você falar, ele vai comparar com aquele cara que deu a venda consultiva. Para aquele cara que deu a aula. Para aquele cara que educou o cliente. E aí volta o conceito da educação, né? Cara, você educa o cliente, ele fideliza. É isso. Você levar a informação de forma despretensiosa. Entendeu? Cara, primeiro vamos educar o cara, levar conteúdo, explicar pra ele entre uma coisa e outra, deixar ele fazer as escolhas dele. Uhum. E claro, você como consultor, como profissional, como especialista, direciona ele para aquilo. Ó, se eu fosse o senhor, eu ia nesse caminho, esse. Se o senhor quer um negocinho mais baratinho, que não sei o que, quer correr o risco, tá tudo bem, o senhor tá sabendo do risco. O difícil é o cara te colocar num risco, que é o que acontece, integrador que não estudou, que não sabe o material, que chegou lá no distribuidor e falou, bicho, me vê o mais barato ali porque eu fiz uma venda ali, eu não posso pagar isso, não, tem que ser mais barato aqui. E aí ele não sabe nem o que ele tá colocando lá no cliente, testa o cliente de cobaia, induz o cliente a comprar o produto errado e amanhã depois o cara tem problema e vem tudo de novo, efeito cascata. Não, e às vezes o cara tem problema, o integrador não dá nem conta de resolver. Não dá não. Entrega para lá. O Henrique, e processo comercial a gente já falou, ferramenta então tem que ter demais. Uma ferramenta de CRM, uma ferramenta... Às vezes não precisa ser uma coisa mirabolante, o top, né, do mercado, mas tem uma ferramenta ajuda, né, hoje em dia. Ajuda demais. Eu falo assim, primeiro, se o cara, se ele já tiver uma agenda de papel e caneta, mas que ele use... Já é uma ferramenta. É muito melhor do que um CRM caro que não está sendo usado. Entendeu? Um alarme. Aí, de novo, né? Para aquela questão que você falou, mas eu não consigo pagar a mensalidade do negócio. Tá, mas tu consegue deixar de comer uma pizza, de comprar uma caixinha de cerveja e comprar uma agenda. Todo mundo tem um celular hoje que tem um alarme. Que tem um alarme. Então dá para fazer, irmão. O CRM, ele nasceu disso. É isso aí. Né? O CRM, ele nasceu de uma agenda com tarefa, com papel, caneta e um despertador. Então, assim, a ferramenta tem que ter. Cara, hoje... Você fez um podcast aí recente, né, sobre inteligência artificial. Foi. Então, a IA tá aí para poder fazer diversas coisas repetitivas que acelera o processo e diminui, ou deixa o vendedor mais eficiente, né, vamos dizer assim. Então, você tem uma campanha digital que o cliente preencheu uma landing page, ele preencheu um formulário, ela vai cair dentro do CRM lá do cara. Caiu dentro do CRM, que automaticamente já cai no WhatsApp dele, que já dá uma resposta automática para esse cara,
que já pode pedir algumas informações prévias, ou seja, pode vir qualificando esse teu cliente. Uhum. E outra coisa, ela pode dizer que ela é uma IA, Sim, não tem que problema é nenhum, o melhor né? de todos, que eu acho. O duro A é quando você tá transparência, querendo né? se passar por um humano sendo inteligência artificial, isso é muito chato, Uhum. né? Então você vem com isso, ou seja, nós estamos falando aqui de ferramentas. Ó, eu fiz uma ferramenta ali, eu utilizei um Instagram, um Meta, né? Facebook ali para poder gerar captar o cliente, que aí você teve uma automação para poder pegar esse cara dentro de um formulário, jogar no teu CRM. Dentro do CRM você vai ter o registro de dados desse cliente, o registro da sua tarefa que você fez ali e que já vai entrar para dentro do WhatsApp. E aí você começa o trabalho e o uso da ferramenta. Bicho, eu sou um cara péssimo para lembrar, às vezes, de compromisso. Então eu tenho que ser fiel à minha agenda, marquei, velho, naquela hora eu já vou te dizer se eu posso ou não. Abro meu celular, vejo, não, tá livre. Então tá livre, vamos embora. Ô, Henrique, e você comentou, aproveito e faço o convite aqui para você, integrador, assista também o nosso podcast de inteligência artificial. Passamos lá muitas dicas e dicas gratuitas de como usar a inteligência artificial para te auxiliar, não só no processo de venda, no processo de marketing, enfim, ajudar você no seu negócio. Isso é tão importante você ter essa... E aí inventa um conceito da rotina. Porque a partir do momento que você começa a usar a agenda, você vai pôr agenda para tudo. Tudo. Cara, qual vai ser? Cara, então eu vou acordar cedo, eu vou fazer isso, vou prospectar, vou me Isso. organizar, vou estudar. E às vezes você tem que se organizar para ter um... Cara, nessa hora aqui eu não vou fazer nada. Porque eu preciso também descansar minha cabeça, né? Quer dizer, essa rotina, o vendedor de sucesso, o vendedor que tem um desempenho bom, ele segue essa rotina, né? O cara de alta performance, Uhum. né, ele tem... Porque a agenda, ela não é feita para você registrar compromisso com terceiro só. É um compromisso com você mesmo. Com você mesmo. Então, cara, que eu faço? Domingo, cheguei da missa, cheguei em casa, a galera lanchou, tá todo mundo deitadinho ali. Eu tiro 10 minutinhos ali e vou planejando Planejar a semana. a semana. E aí, claro, já existem os compromissos que eu já vinha marcando. Vou ver o que eu vou encaixar, mas se você abrir aqui meu celular, aqui vai estar escrito 5:30 da manhã, dia de segunda, corrida, oração, café da manhã, leitura, papapá. Depois, tomar um café da manhã, depois... Isso aí. Ele vai colocando tudo. Porque aí, todos os dias de manhã, quando eu tô lá tomando meu café da manhã, eu tô olhando pra minha agenda e tô revisando se o que tem para ser feito hoje eu vou conseguir otimizar o tempo. Aqueles que eu sei que precisa de uma confirmação, vou mandar uma mensagem para os caras para poder saber se tá de pé o compromisso ou não. Uhum. À medida que vai desqualificando outro, que vai desmarcando o outro, já vou encaixando outras coisas que vão dar para poder estar fazendo ali dentro. Aí tem os momentos que igual vai estar lá de 10 às 10:30, revisar o CRM. Aí lá dentro do CRM, o CRM que vai me dizer quais são as atividades que eu tenho que fazer lá dentro. Perfeito. Entendeu? Isso aí. E assim vai a academia, o grupo da igreja, Tudo, né? Na verdade é sua vida, sua tudo. rotina. Semana passada, bicho, nós passamos umas 2 semanas viajando muito. Cara, eu boto lá na agenda. Período, deslocamento para o aeroporto, dentro do Uber. Aí, estimativa, quando você já conhece o local, você bota uma estimativa de tempo que você vai estar. Porque o cara. Vamos fazer um Google Meet. Beleza, mas calma aí, velho. Não é só questão de eu estar disponível. Deixa eu ver onde é que eu vou estar, para ver se o local ali vai ser. Vai ter uma internet boa, né? Se vai ser possível. Exatamente. Henrique, cara, esse assunto de vendas é sensacional, Se né? deixar, nós vamos a tarde toda aí. Vamos falar um pouquinho, a gente já está caminhando aqui para o nosso final, vamos falar um pouquinho sobre o pós-venda. Top. Você já deu umas dicas aqui ao longo, né, da nossa Sim, conversa sim. sobre ações do pós-venda. E tem muito integrador que, cara, tirou o pedido, esqueceu o cliente, Vai-se né? embora. O que você me diz do pós-venda? O pós-venda, ele é o início da próxima venda. Olha só. Né? O pós-venda, você já está começando, já está criando uma oportunidade para uma próxima venda. É o cliente que comprou o sistema contigo, agora ele está vendendo a casa, ele comprou outro imóvel, né? É o cara que ele vai ser a prova social de que, pô, os caras, eu paguei ano passado e tem 1 ano que eu não pago mais nada para os caras me dão suporte. Olha só. E os caras me dão atendimento. Aí ele vai renovar o serviço com você e vai-te embora. Para ele vai igual o plano de saúde, ele tem que ter, ele tem que pagar. Porque ele não precisa ligar e o cara chegou lá e fez a limpeza das placas dele. O cara não precisou ligar e o cara ligou, seu monitor, só trocou a sua internet, que eu não tô conseguindo mais conectar aqui com a sua usina, o que tá acontecendo? Entendeu? Então, assim,
uma outra oportunidade, mesmo que não seja para aquele cliente, mas ali está nascendo uma nova oportunidade de venda, né? Uhum. Então, quando eu comecei em 2021 como integrador, vendendo telhadinho, residencial, eu já tinha essa visão e desde o meu primeiro cliente, a gente já ofertava 1 ano de limpeza das placas, acompanhamento de geração dele e tratativas junto à concessionária. E aí eu já deixava para ele dizendo qual que era o valor do plano para ele já começar lá no No 13º mesmo. 13º mês. Entendeu? Porque aí já estava acordado, já estava tudo fechado. Em alguns casos o cliente falava, não, deixa eu ver aí, vamos ver, quando chegar lá na frente, tudo bem. E tá tudo certo. E segue Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. O cara não te conhece, ele fica com receio de assumir um compromisso com você. Mas se você cumprir, velho, aquilo que você ofertou pro cara, você der o suporte, você conseguir dar o atendimento, ligar para ele sem ele. Porque, tipo assim, o cara já comprou, ele não tem mais nada aqui. Pô, o cara tá me ligando para fazer a manutenção, para fazer a limpeza das placas. Ele não vai lembrar. O cliente não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Ele vai lembrar quando ele vê lá que o negócio dele, a conta de luz dele, na verdade, nem o aplicativo, bicho, ele só fica olhando os 2 primeiros meses. Né? Depois ele esquece. Por quê? Porque tá funcionando. Uhum. Tá funcionando, ele esquece. Ele não lembra nem que ele tinha um aplicativo. Eu canso. Rapaz, qual que é a senha? A senha. Troquei o celular que nem lembrava mais que tinha um negócio aqui. Enfim. E aí você liga pro cara e vai lembrar pra ele, teu sistema tá gerando, deu um probleminha no teu sistema, a gente precisa fazer. Pô, vale a pena eu ter esses caras aqui junto comigo. Uhum. Né? Então essa é a oportunidade, o pós-venda, ele é uma oportunidade para a próxima venda. Aí você pode usar ele de forma recorrente ou para vendas futuras, né? Ele é uma prova social e ele mesmo vai fazer questão de te indicar se você fez o serviço bem feito. Exato, porque às vezes o cara fala assim, não, pô, mas eu faço pós-venda, sempre que o cliente me liga, eu dou apoio. Tá, beleza. Isso aí é um dos atendimentos de pós-venda. Mas o pós-venda, ele precisa ser monetizado. E ele pode ser monetizado. Inclusive, nas horas da venda lá, você fala, cara, é o seguinte, minha proposta aqui, 20 mil. Aí o cliente fala, pô, mas fulano tá fazendo aqui por 17, bicho. Eu falei, não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar então o seguro, que o dele não tem, eu vou tirar aqui então as limpezas 2 vezes ao ano, vou tirar o serviço de acompanhar a tua geração, aí eu acho que eu dou conta de chegar um pouquinho próximo do dele. Não, pô, mas aí eu vou perder. Eu falei, mas no dele não tem. Se você não comprar comigo, você tá dizendo que você vai comprar com ele. Aí você começa a destrinchar de novo as tuas propostas de valor. E aí dentro disso, você já na venda, cara, tu já consegue ofertar o pós-venda. Não, e é tão interessante isso, né, Henrique? Porque num processo desse, quando você vincula o pós-venda, por exemplo, você agrega valor e você mostra autoridade naquilo que você está fazendo, porque você fala, olha, tá vendo essa proposta aqui? Eu vou acompanhar o desempenho da sua usina. Então eu vou garantir que isso aqui vai dar certo. Né? E isso é uma baita demonstração de autoridade e de transparência para o cliente. Eu falava muito de um caso que a gente tinha de um cliente lá na Bahia, que a gente estava monitorando o sistema, o primeiro mês que a gente tinha instalado, ou era do 2º mês, e aí um serralheiro foi soldar uma estrutura lá, foi aumentar o galpão do cara, e cara, só o disjuntor do fotovoltaico caiu. Lá nós estávamos falando de uma geração de 450 kWh por dia, né? Se eu não tivesse monitorando, esse cara só ia descobrir quando a conta de energia chegasse. A conta de energia ia levar mais ou menos na época lá eu fiz as contas, era tipo uns 17 dias. Ainda faltava para leitura. Para chegar. Porque não tem nada que indica lá pro cara. O inversor tava numa área isolada, numa área ventilada, ninguém ia lá pra poder olhar e tal, nem nada. Entendeu? As placas estão lá em cima. Então, assim, o que fazia ele chegar e identificar, por exemplo, você chega no escritório, a lâmpada tá queimada. Não, a lâmpada tá queimada. Você tá vendo a lâmpada queimada. Sim. O sistema fotovoltaico, ele só vai ver quando chegar a conta de energia. Então, você imagina mais 450 kWh vezes 15 dias. Quanto que o cara não ia levar de prejuízo? Nossa. Então, assim, aí tem valor ou não tem valor o serviço de monitoramento, de acompanhamento de geração? Verdade. Entendeu? E aí, às vezes, o instalador fala, pô, mas é muito barato, porque a mensalidadezinha é R$100, R$80. E eu faço uma visita lá do cara, eu cobro 300, R$250. Se eu fizer 2 dessas no ano, eu ganho muito mais. Eu falei, tá. Aí o cara fala assim, mas meu serviço, bicho, ele é muito bom, não dá problema. Não tem retorno. Bacana, irmão. É aí que você ganha o dinheiro. A seguradora ganha dinheiro com quem não bate o carro. Exatamente. É por aí. O plano de saúde ganha dinheiro com quem não usa o hospital.
Entende? É. Então, assim, imagina quantos estariam pagando sem a necessidade de você estar retornando, vai subsidiar aquele que tu foi e tu ganhou dinheiro. É volume. Henrique, muito legal esse bate-papo. Acho que Valeu. você vai ter que depois voltar aqui outras vezes pra gente continuar, porque vendas sobre é um vendas assunto é sem gostoso fim, demais, né, né? cara? É É muito muito gostoso. E você passou dicas valiosas Que aqui, bom, fico né, feliz. pro nosso integrador. Mas eu queria fazer o desafio da dica final. Eita! A dica de ouro aí, Henrique. Você já deu uma dica preciosa aqui no meio do caminho. Eu já falei de algumas aí. Mas vamos lá, pensando no cenário atual, pensando também no cenário futuro, o que que vem por aí, nesse contexto da guerra de preço, o integrador está com dificuldade no mercado solar, Boa. né, ele está apanhando, você já tem uma experiência bacana, gosta da área de vendas. Qual que é a mensagem que você passa para o nosso cliente, para o nosso, né, o cliente da Educando, né, na verdade? Qual mensagem aí você passa para ele pensando nessa área de vendas? Senhores, se capacitem. Se capacitem porque, assim, isso todo mundo vem falando, né? O mercado solar tá na constante mudança, toda hora é mudando, que muda a lei, que muda isso, que muda aquilo. Tá. A matriz SWOT do solar, meu irmão, você tá doido. Ela é diária, né? Toda hora tá mudando um trem. Você abre aqui, tem um deputado falando não sei o quê, o outro aqui que vai CMS, aí o outro vai aqui, aí o ex-tarifário, aí isso, aquilo. Só que, exatamente agora, né, junho de 2025, eu diria que nós estamos de novo no 2018 do solar. Quando a gente olha para um mercado de baterias, quando a gente olha para o mercado de BESS, né? É um zero grid que já está acontecendo bastante, né? E só que tu só vai conseguir entrar nesse mercado, bicho, se tu tiver gabarito. Perfeito. Se tu tiver know-how, se tu tiver estudo, não tem condições, cara, vai trabalhar com alguém que faça. Fecha a tua empresa e vai trabalhar com o cara lá que tá fazendo, trabalha com o cara, vai aprender, depois tu volta pro teu know-how de empreendedor de novo e tu vai deslanchar. Se não tá com dinheiro para poder fazer um treinamento, entendeu? Mas assim, eu faria hoje, investiria, que é o que a gente tá também fazendo constantemente, investir na parte de educação, de qualificação. Hoje eu estou, se eu falar assim, exatamente hoje, tá? A minha empresa, ela tá trabalhando, olhando para o segundo semestre de 2026. Nossa! Então, assim, a gente... 2026. 2026. Nós estamos com projetos bons rodando, isso traz um fôlego para a gente de caixa, que automaticamente não é um momento para a gente ficar só buscando novas oportunidades para agora. Não, mas agora é o momento da gente poder investir naquele treinamento que a gente não tinha condições de fazer, aquelas viagens profissionais para poder buscar novas oportunidades, olhar o que os caras estão fazendo lá fora. Isso é importante. Olhar né? sobre eletromobilidade, olhar sobre projetos mais robustos, o que estão acontecendo lá. Eu estou acompanhando muito a galera da China, né? Era pra gente estar lá, acabou que não deu certo. Mas é de fato isso, se gabaritar, se qualificar e preparar, porque, de novo, quem quiser ficar no telhadinho, cara, tá tudo certo, isso não vai acabar nem tão cedo. Não, e mesmo pro telhado, o cara tem que se estudar e estar ciente do que está acontecendo, das novidades, os painéis estão se atualizando. Porque existe o treinamento de conhecimento e tem o treinamento de reciclagem. Sim. Entendeu? Você só é bom naquilo que você faz diversas vezes de forma repetida. Lembra a sua primeira vez que você veio apresentar o podcast? Tu devia estar tremendo aí as pernas aí, o que é que eu vou falar, como é que é. Você vai repetindo, já tá no automático, já sai na urina o negócio. Entendeu? Então, assim, eu falo que o treino, ele supera o talento. Tem um cara que é talentoso, tem um cara que não é, mas se ele treinar todos os dias, se ele fizer de forma repetida, ele vai ter sucesso. Então, é o momento de olhar para o futuro. Então, de novo, nós estamos, quando a gente olha para um mercado sabe aquele mercado, mas isso é muito caro, isso ainda não é a realidade do Brasil. Meu irmão, isso foi dito com o sistema de energia solar, um grid. Em 2012, em 2014, em 2016, agora vai. Não foi, aí 2018, aí começou o trem a esquentar, aí o Carralco pegou, o trem começou a andar. Então, assim, aí tem os caras que só paga pra ver depois que outros já pagaram.
Aí ele corre atrás. Aí o outro do bebeu prejuízo. água limpa, pô. É. Aí tu vai pegar já água um pouquinho mais barrenta, aí tu vai... Aí os caras que aprenderam lá atrás, que remaram, que gastaram, aí vão ser os caras que vão estar cobrando consultoria X, disso e daquilo. Os caras querem cobrar tudo, os caras querem... O cara foi... Ele foi lá, ele foi com um facãozinho desmatando o negócio, bicho. É isso aí. Então, assim, agora... Esse é o momento. A gente tem olhado muito para eletromobilidade, para essa questão de zero grid, para sistemas híbridos com baterias. Ah, a bateria é caro, velho, mas já tá começando, já melhorou E já faz tá sentido, fazendo sentido né, em várias operações. Exatamente, exatamente. Henrique Bartelli, muito obrigado pela sua presença. Valeu, meu irmão, eu que agradeço. O Henrique é um dos sócios da Soulnetize, lá de Brasília. Nós já recebemos, tem um podcast que a gente já recebeu o sócio deles aqui, o Paulo, que foi também maravilhoso, onde a gente falou de usinas de investimento. Né? Muito obrigado pela parceria que a gente tem aí com vocês. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast aqui da Educando Solar. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Clica, compartilha, manda esse link para aquele seu amigo integrador que às vezes tem muita resistência em estudar, em conhecer. Passamos dicas valiosas da área comercial aqui, tá ok? E não deixa de seguir-nos no nosso YouTube. Clica lá no sininho, porque toda vez que a gente tiver uma publicação nova, você vai ser notificado, tá bom? E é isso aí. Temos muito conhecimento ainda pela frente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.